Ela ficou 4 minutos sem respirar e voltou sabendo de coisas que não tinham acontecido ainda. Isso é o que aconteceu no relato de hoje. Bora ler comigo. Oi, Evandro, tudo bem? Meu nome é Cláudia e moro em Goiânia. Sou professora de ensino fundamental, mãe de uma menina de 11 anos e casada há 12. Uma vida completamente comum. O tipo de pessoa que você passa na rua e nem repara. Em outubro de 2019, eu afundei numa represa e fiquei 4 minutos sem respirar. Gente, é muito tempo, tá? E o que eu vi lá dentro mudou tudo. Não de um jeito bonito que parece nos documentários, do jeito que faz você questionar se o que você sabe sobre a realidade é suficiente para explicar o que existe. Me dá um segundo que eu vou contar direito, beleza? A gente estava num sítio alugado com mais 3 casais. Comemoração de aniversário de um amigo em comum. E eu não sou boa nadadora, nunca fui. Mas Ai, gente, represa é um perigo, é um perigo. Mas a represa parecia calma e rasa perto da beira. Entrei lá e estava até a cintura. Só que eu escorreguei numa pedra coberta de limo no fundo, perdi o equilíbrio. E aí, a represa, naquele ponto específico, não era rasa. Eu fui profundo. Ai, gente, que horror. Evandro, eu não vou ficar descrevendo todo o desespero, porque qualquer pessoa consegue imaginar. E o que eu quero te contar é o que veio depois do desespero. Porque tem um momento em que você para de lutar, que tudo fica quieto. Ai, gente, eu morro de medo de mar, essas coisas de represa, de água, no geral, assim, de. Ai, gente, morro de medo de morrer afogado. E esse quieto não é vazio. É a coisa mais cheia que já senti na vida. Eu parei de sentir meu corpo. Eu parei de sentir a água e aí eu vi. Não era uma luz no fim do túnel. Não era uma coisa de filme, era uma sala. E eu juro por Deus, Evandro, era uma sala simples, com uma mesa de madeira e 2 cadeiras. E sentada em uma das cadeiras estava uma senhora que eu nunca tinha visto na vida. Velha, cabelo branco preso, avental xadrez azul e branco. E ela me olhou com uma expressão de quem estava esperando. Nossa. Aí ela falou uma coisa só. Ainda não, mas guarda o que você vai ver. Eita. E aí eu vi cenas. Não sei descrever de outro jeito. É como se eu estivesse passando por slides na minha frente rápido demais. Rostos, lugares, situações. A maioria eu não entendi na hora, mas 2 ficaram gravadas com uma clareza absurda. A primeira era a imagem do meu pai. Ele estava deitado numa cama de hospital com uma roupa verde de paciente dormindo. Tinha um monitor do lado com números que eu não li. A cena durou uns 3 segundos e sumiu. A segunda era minha filha. Na época, tinha 6 anos. Ela estava mais velha, uns 10 ou 11, sentada numa cadeira de madeira, com um violino no colo e sorrindo. Aí eu acordei engasgando, com meu marido me puxando pelos braços, chorando, gritando meu nome. 4 minutos, foi o que o SAMU disse depois. Eu não contei pra ninguém o que vivi lá dentro, nem pro meu marido. Pensei que era alucinação por falta de oxigênio. Li sobre isso, tem uma explicação científica. O cérebro entra em hipóxia, cria experiências vívidas. Faz sentido, me agarrei nisso. Aí, gente, mas não adianta. Essas experiências que a gente passa, a gente vê até em filme, documentário, essas coisas. É aquela experiência pós-mortem, né, que fala. Aí veio janeiro de 2020. Meu pai morava em Anápolis, a 90 quilômetros de Goiânia. Ele tinha 67 anos, era saudável, nunca tinha tido problema sério de saúde. Numa manhã de terça-feira, minha mãe me ligou às 6 da manhã. Ele tinha acordado com dor no peito e era infarto, estava no hospital. Eu cheguei lá e parei na porta do quarto. Ele estava deitado na cama, com a roupa verde de paciente dormindo, com o monitor do lado. Exatamente como. Que bizarro! Exatamente o que eu tinha visto. Evandro, eu tive que sair do corredor e ficar 10 minutos no banheiro tentando respirar. Minha mãe achou que eu estava em choque pelo susto. E eu estava, mas não pelo motivo que ela estava pensando. Meu pai sobreviveu, graças a Deus. Fez uma cirurgia, ficou 10 dias internado, voltou pra casa. Tá bem até hoje. Ainda bem, amiga. Mas eu fiquei com a segunda cena na cabeça, a do violino. Na época, minha filha tinha 6 anos e nunca tinha demonstrado nenhum interesse em música, nenhum. Preferia correr, brincar na lama, assistir desenho, coisas de criança. O tipo de criança que não para quieta. Violino era a última coisa que eu associava a ela. E eu não falei nada, nunca forcei nada, eu só fiquei observando. Em 2022, a escola dela ofereceu uma oficina extracurricular de instrumentos musicais. Ela chegou em casa e falou que queria aprender violino. Do nada, sem eu ter mencionado, sem eu ter nem incentivado. Eu comprei o violino dela tremendo. Ela tem 11 anos agora. Toca todo dia. Semana passada ela veio me mostrar uma música nova que aprendeu. Sentou na cadeira do quarto com o violino no colo e sorriu antes de começar a tocar.
Era exatamente o sorriso que eu vi lá no fundo daquela represa. Eu saí do quarto, fui pro banheiro, abri o chuveiro para ninguém ouvir e chorei durante uns 20 minutos. E não foi de tristeza, de uma coisa que eu não tenho nem nome para dar. Um alívio misturado com terror, misturado com gratidão, misturado com confusão enorme sobre o que é real e o que a gente pensa que sabe sobre essa vida. Gente, eu tô embasbacado, tá? Quem era aquela senhora? O que era aquela sala? Por que eu vi aquilo? Eu não sei e talvez nunca vá saber. Só sei que eu afundei numa represa em 2019 e voltei carregando duas cenas que se tornaram reais, sem explicação, sem lógica, sem nada que caiba numa conversa de sala de professores numa segunda de manhã. Obrigada por criar um espaço onde dá pra contar essas coisas, Evandra. Eu precisava colocar isso pra fora pra alguém que não fosse me olhar com pena ou com medo. Cuide-se. Gente, que bizarro. Tipo assim, ela teve a experiência lá de morte, né? Que 4 minutos sem respirar, gente, ela praticamente morreu ali. E ela teve, tipo, uma previsão. Quem será que aquela senhora era alguém do passado dela, assim, tipo, sei lá, de outra vida? Ah, vocês já viram algo assim? Ai, me conta aqui no comentário. Gente, eu fiquei assim, muito. Assim, é um misto de. Ainda bem que você tá bem, tá todo mundo bem. Mas, tipo, nossa, que é impressionante. Eu fiquei impressionado, tá? Eu fiquei impressionado com essa história. Muito legal, muito legal, muito legal. E é isso, gente. Se vocês têm alguma história assim parecida pra me contar, se vocês gostam desse tipo de história também, já fiquem por aqui, me mandem relatos se vocês têm, porque sempre tem vídeo novo por aqui, sempre tem esses relatos que são incríveis, tá? E obrigado muito por me mandar. Ultimamente eu ando recebendo bastante, eu fiquei muito agradecido por isso. Então é isso, gente. Até o próximo vídeo ou o próximo relato. Um beijo.